que é o API Gateway? O Amazon API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que facilita a publicação, manutenção, monitoramento de APIs seguros de desenvolvedores em qualquer escala. Com alguns cliques no AWS Management Console, você pode criar uma API que atua como uma porta de entrada para aplicativos acessarem dados, ter lógicas de negócio ou funcionalidades de seus serviços de back-end, como aplicativos em execução, por exemplo, numa EC2, código de execução no Lambda ou qualquer aplicativo da web. Como é que funciona o API Gateway? Você tem o usuário, um grupo de usuários, eles fazem uma requisição e para eles baterem e entrarem na sua conta da Amazon, na sua VPC, a porta de entrada sempre vai ser o API Gateway. Então, vai ser o API Gateway que vai interagir, por exemplo, com Amazon EC2, com Lambda ou com Amazon DynamoDB, ou seja, como se ele fosse o front-end de todos os recursos. O que o API Gateway ele pode fazer? Ele pode expor endpoints HTTPS para definir uma API RESTful, ele pode conectar serviços serverless como Lambda e DynamoDB, pode mandar cada conexão do endpoint API para um alvo diferente, como a gente viu, ele roda com baixíssimo custo, escala sem esforço ou sem programação, ele tem rastreio e controle usando chaves API, ele acelera, faz o throttle de requisições para prevenir ataques, ou seja, você aumenta os seus recursos para poder absorver os ataques e conecta com o CloudWatch para logar todas as requisições, ou seja, você tem um monitoramento praticamente nativo. E mantém também múltiplas versões do seu API, então é muito útil quando você tem diferentes versionamentos e você quer fazer testes sem ter que provisionar novos ambientes, então você só direciona as chamadas. E como é que faz a configuração do API Gateway? Você define o API Container, você define os recursos e o conjunto de recursos que são os caminhos URL, o URL Paths, e para cada recurso você seleciona o método HTTP suportado, você ajusta a segurança, você escolhe o alvo, como a gente viu na topologia, que pode ser um EC2, Lambda, Dynamo, etc., e você ajusta as requisições e possíveis transformações de resposta que você deseja. E como é que a gente faz o deploy? Você implanta em um estágio. Você usa o domínio do gateway da API por padrão, ou você pode também ter um domínio personalizado, por exemplo, guilhermeteles.com.br ou qualquer outro endpoint que você tenha. E agora também tem o suporte para o Certificate Manager, ou seja, você tem grátis certificados SSL e TLS. Além disso, você tem o caching do API Gateway. Como é que ele funciona? Você pode ativar o cache do API no AWS API Gateway para armazenar em cache a resposta dos endpoints. Com o armazenamento em cache, você pode reduzir o número de chamadas feitas para o endpoint e também melhorar a latência das solicitações para a sua API. Quando você ativa o cache para um stage, o API Gateway ele armazena em cache as respostas do seu endpoint por um período de tempo, também chamado TTL, especificado em segundos. O API Gateway ele responde a solicitação consultando a resposta do terminal no cache, em vez de fazer uma solicitação do terminal. Então, para a gente visualizar isso, é mais ou menos assim, você tem o usuário faz a requisição para o API, que é a porta de entrada, como a gente falou, para todos os recursos da AWS, o API interage ou com a Amazon S2, ou com o Lambda, ou com o Amazon DynamoDB, e aí o Amazon S2, o Lambda e o DynamoDB retornam para o API Gateway essas respostas do que o usuário quer, o API Gateway armazena isso em cache, e aí quando vierem outras solicitações, ele mesmo responde, desonerando os recursos que você tem em back-end. Semi-origin policy. Na computação, a política de mesma origem é um conceito importante do modelo de segurança de aplicativos da web. De acordo com a política, um navegador da web permite que scripts contidos em uma primeira página da web, elas acessem dados em uma segunda ou terceira e assim por diante, mas apenas se as duas páginas tiverem a mesma origem. Isso é feito para impedir ataques XSS, também conhecido como cross-site scripting, e pode ser ignorado por ferramentas como Postman curl e também posto por navegadores da web. O CORS. O CORS é uma maneira do servidor na outra extremidade, ou seja, em outro endpoint, não o código do cliente navegador, poder relaxar a política da mesma origem. Então, o compartilhamento de recursos de origem cruzada, que é o CORS, é um mecanismo que permite que recursos restritos, como por exemplo fontes, em uma página da web sejam solicitados de outro domínio fora do domínio que foi veiculado. Então, por exemplo, a gente tem muito informações de CEP, quando a gente vai fazer uma compra em Submarino, Amazon, qualquer outro serviço de compras online, onde ele traz sempre
ou o valor do frete ou o tempo que chega na sua casa. Isso ele pode não ter na base de dados, ele pode estar consultando nos Correios, na DHL ou em qualquer outro serviço de entrega ou consórcio de transportadoras. E o navegador faz uma chamada, né, HTTP options, para uma URL. O options é um método HTTP como get, put ou post. O servidor retorna uma resposta que diz ou que esses outros domínios foram aprovados para get, diz o URL, ou um erro, né, que a política de origem não pode ser lida no recurso remoto e você precisa habilitar o CORS no API Gateway. E aí as dicas finais para a gente entender. Lembra que apenas o API Gateway funciona para suas integrações. O API Gateway possui recurso de armazenamento em cache para aumentar o desempenho. O API Gateway é de baixo custo e também é dimensionado automaticamente. Você pode controlar o API Gateway para evitar ataques. Você também pode registrar os resultados no CloudWatch Log e a partir do CloudWatch você está criando métricas e está verificando direitinho como é que funciona a sua aplicação. E se você estiver usando JavaScript ou Ajax que usa vários domínios com o API Gateway, você tem que verificar se você ativou o CORS no próprio API Gateway. E o CORS é sempre imposto pelo cliente.